Conheça para crer, creia para viver. Na perspectiva cristã, na perspectiva de Jesus Cristo, para crer é preciso conhecer, é uma fé informada. E crendo então, depois de informado, encontramos vida. Somente aí encontramos vida. O Evangelho de João é sobre isso. Conheça para crer e creia para viver. Temos pensado, temos procurado ouvir a mensagem do Evangelho de João e vamos continuar fazendo assim nesta noite, caminhando por este livro do Novo Testamento. Vamos focar hoje no capítulo 6 e vamos ler um trecho mais longo. Você precisa dar uma atenção extra, mas é um trecho maravilhoso da palavra de Deus que nos fala, nos enriquece em todos os seus momentos. Vamos ler então João capítulo 6. Vamos lembrar, antes disto, os dois versos que encontramos já no fim do Evangelho de João, quando ele nos diz, o autor nos diz, qual é o propósito deste livro, o Evangelho de João, por que se deu ao trabalho de se compor esse livro. E lá no capítulo 20, versos 30 e 31, dizem: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Agora o texto desta noite, capítulo 6, a partir do verso 1. Palavra do Senhor que encontra o seu coração e a sua vida nesta noite. Que haja uma porta escancarada e aberta no seu coração agora. E diz assim a narrativa: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Sopravam um vento forte
e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo
que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Deixe-me reler alguns versos para a bênção, benefício do seu coração. O verso 14 e o verso 15 dizem: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O verso 20 diz: mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. No meio do mar, sou eu, não tenho medo. Verso 26 em diante, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Essa é a razão por que eu buscava. Verso 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra que Deus requer é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Verso 35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Verso 40, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 48, Jesus falando: eu sou o pão da vida. Novamente, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E o verso 58
Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Estava numa casa, num almoço delicioso como convidado. E para você que não esteve na quarta-feira, deixe-me contar o que aconteceu ali. Depois de um belo almoço, veio ainda uma tremenda sobremesa. E estávamos saboreando a sobremesa, e havia na mesa da família um filhinho, creio que tinha os seus 6 anos. E quando estava na sobremesa, depois de um tremendo almoço, e agora uma sobremesa enorme, deliciosa, todo mundo quieto, diante daquela sobremesa, de boca cheia, de repente a vozinha do garoto se levantou: o que é que a gente vai comer na janta? Eu disse, digo novamente, esse garoto que nos faz rir, na verdade, esse garoto é eu e você. Estamos aí, sempre querendo mais e sempre insatisfeitos, ou não. No século XIX surgiu Karl Marx, que propôs uma visão de vida e de história, que passou a ser conhecido com a derivação do nome dele, marxismo, ou então numa forma aplicada de comunismo. E ele entendeu e propôs que o problema do ser humano se resume no material. Inclusive, ele combateu qualquer ideia espiritual, no sentido religioso, mas que a vida humana, então, se explica, e o problema da vida humana se resume no material. E aí, então, ele propôs uma visão da história que é conhecido por causa disso como dialética materialista. Um choque de sistemas e classes, até que então atingiria-se um sistema econômico no qual tudo estaria resolvido para o ser humano. Então, a chamada comuna, o partilhar igual de todos, da coisa material. É aí quem se encontraria o novo homem. O homem, então, atingindo o seu equilíbrio, o seu estado abençoado. Bem, a tese dele se provou inviável, e onde se conseguiu chegar ao extremo da aplicação dela, não se encontrou esse novo homem, e muito menos um ser humano saciado, satisfeito e equilibrado. O ser humano continua o mesmo em todos os sistemas econômicos. Contrário a isto, há um sistema chamado capitalista, que nos diz o quê? Também materialista. Nos diz que para sermos felizes e equilibrados precisamos apenas de mais isto. Se apenas tivermos mais isto, nós chegaremos lá. E estamos sempre no mais isto e nunca chegamos lá. Onde está a resposta para esse ser chamado ser humano, eu e você, sempre desacertado, desconcertado, individualmente e coletivamente? Há algo sempre aqui que não está bem. Há algo que está sempre faltando. Onde está o problema? Onde está a resposta? Contrário às visões materialistas, vem Jesus aqui nesse texto afirmar, apresentar a questão do pão da vida e pão dos céus. E 2 vezes nesse texto ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Versos 35, verso 48. Que ênfase! Que ênfase! Eu sou o pão da vida. Falando sobre si mesmo. Aí nós somos desafiados por essa frase. Como que um homem, um ser humano pode dizer isto para nós, para a humanidade toda? E mais, o que ele diz nos aponta para um entendimento sobre nós muito mais amplo e muito mais sublime do que nós pensamos nossas vidas. Os nossos olhos são abertos para uma perspectiva muito maior de quem nós somos, sobre a nossa necessidade, sobre a resposta
que nós queremos e buscamos e entendemos melhor tudo isto. Enfim, são afirmativas tremendas que precisam ser consideradas. Eu sou o pão da vida. Estaria ele certo, estaria ele errado? Somos nós realmente pessoas que precisam ouvir sobre o pão da vida? Pode alguém ser o pão da vida? A verdade é que simplesmente Jesus Cristo afirmou: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, revela que você tem fome, todo ser humano tem fome, eu tenho fome, você tem fome, você tem fome, somos seres famintos. Esta afirmativa de Jesus abre as nossas visões para o fato de que nós temos fome. Quando ele diz eu sou o pão da vida, ele está indicando que vocês têm fome. Há uma fome menor nessa visão de Jesus. Quando ele diz eu sou o pão da vida, ele reconhece, ele não nega que há uma fome menor. Há aquele momento quando ele multiplica os pães, pães para serem comidos, pão material, pão físico. Ele está naquela região da Galileia, e ali perto de Betsaida, e diz que era a época da festa da Páscoa em Jerusalém. Ele está na região norte, Jerusalém na região sul, e o povo então está em marcha para Jerusalém. Saiu das suas vilas, iam chegando dos pequenos atalhos, as grandes estradas, e se encontravam, e multidão ia crescendo no caminho. E ali está Jesus, e a esta época então há muita gente passando, e facilmente, diante da presença dele, uma multidão enorme se aglomera. O texto diz 5.000 homens, como era o costume da antiguidade, registrar somente aqueles de sexo masculino. Isto quer dizer que então essa multidão era muito maior, porque haviam crianças e mulheres. E aí ele pergunta a Filipe, que é da região ali: Filipe, como é que nós vamos alimentar esse povo? Filipe, você deve saber aonde está aqui o melhor supermercado. E Filipe diz: 200 denários, isto é, uns 8 meses aí de salário de um bom trabalhador, nem isso vai conseguir comprar comida para esse povo aqui. Aí tem o André, que sempre vem trazendo alguém a Jesus Cristo. Tem um menino aqui, que tem aí alguns pãezinhos de cevada. Este pão de cevada era o pão do pobre, era o pão mais desagradável de se comer. E tem o peixe, e esse peixe era o peixe em conserva. A única forma de se ter peixe depois de pescar era em conserva, algum tipo de conserva, não havia geladeira. E aqui tem isto, e então há essa multiplicação, e diz que todos foram alimentados. Foram alimentados e sobrou, ele diz, recolham o que sobrou, e recolheram 12 cestos. Os judeus, quando viajavam, carregavam um cesto, na forma mais ou menos de uma garrafa grande, onde carregavam alimento, mesmo porque eles tinham uma série de regulamentos sobre que alimento comer. E naqueles dias não era tão fácil para encontrar-se um lugar para comer, não havia tanta facilidade. 12 são recolhidos, isto é, agora os 12 discípulos, cada um tem um cesto cheio, além de se fartar toda a multidão. Enfim, Jesus preocupado aqui com a questão da fome material. A provisão material é necessária. É errado pensar que ser um cristão, um discípulo de Cristo, é negar o material. Deus nos criou assim, com as fomes e necessidades materiais. É parte da nossa vida, lutar e trabalhar por isto. Mas Jesus está dizendo aqui, quando ele diz, eu sou o pão da vida, que esta é a fome menor. Provisão material é necessária, mas é inadequada para responder a uma fome maior. Alimento, vestuário, moradia tem o seu lugar. Entretenimento tem o seu lugar. Mas em tudo isso nós tomamos cuidado com o consumismo e o materialismo e acharmos que a vida e a questão humana se reduz a isto. Esta é uma fome menor, mesmo que nós tenhamos tudo, ficamos famintos ainda, há uma fome maior. Proponentes do materialismo, se simplesmente prestassem atenção e observassem aqueles que chegaram à condição de vida onde tem tudo, e eles ainda sentem fome, ainda se sentem incompletos, se sentem perturbados,
chegariam à fácil conclusão que a vida humana não se reduz ao material. E eu conheço muitos, já conheci, você também. Você tem fome, há uma fome menor, a fome da provisão material legítima, mas inadequada para a questão mais profunda do ser humano, do seu coração, da sua vida. Há uma fome maior que envolve um pacote tremendo, uma fome maior que envolve a culpa, envolve o vazio, envolve a falta de nexo e significado na vida, envolve a ausência de Deus, aquele que transcende a todas as coisas. Há um desconforto, há conflitos interiores e exteriores, há toda uma questão nada gostosa, desagradável que nós carregamos. E ao confundir esta fome maior com a fome menor, nós mergulhamos nas coisas que devem saciar a fome menor, pensando que elas vão saciar a fome maior. E cada vez ficamos mais frustrados. Como é difícil voltar daquela viagem. O gosto do depois é pior do que o gosto do antes. Como é desagradável voltar daquela festa. Como é desagradável um mês depois que se adquiriu um novo carro. Você tem fome. Eu sou o pão da vida. Isso revela que você tem fome. Eu sou o pão da vida. Revela que você tem fome. O material é insuficiente. A fome é de satisfação perene, plena. Lá dentro, esta fome de uma satisfação perene, plena, que não posso encontrar no material, no entretenimento, na atividade. Aqui nesse texto aparece vez após vez a expressão vida eterna. E é preciso entender o que João, o evangelista, quer dizer com vida eterna. Algo chave, mas a verdade é que essa satisfação perene e plena é identificada por João, colocada na boca de Jesus. Então Jesus colocando para João, vida eterna é a satisfação perene e plena. Esta fome maior satisfeita. Às vezes o discernimento vem de fontes que a gente não espera, não é verdade? Madonna Louise Ciccona. Quem é ela? A famosa Madonna, cantora pop. E veja o que ela disse numa entrevista ao New York Post, em 2002, julho de 2002. Dinheiro, sexo, alimento, não são o que nos tornarão felizes. Eles não são reais. Eles não duram. Há apenas uma coisa que permanece, e ela é a sua alma. E se você não cuidar desse aspecto, se você não prestar atenção, então todo o dinheiro do mundo não irá ajudá-lo. É impressionante como alguém como ela, às vezes, tem mais discernimento do que aquele que se diz discípulo de Jesus Cristo. E aí ela diz, no momento estou experimentando com o misticismo hebraico para tratar da minha alma. Enfim, está ela lá tentando encontrar o pão da vida. E ela diz, e ela tem, e pode dizer, essas outras coisas não duram, não permanecem, nunca vão satisfazer. Cuidado, você que está tão perto do banquete, fica nas migalhas da fome menor, pensando que ali está toda a resposta. Cuidado, você se coloca numa armadilha o tempo todo. Será que entendemos o que é Jesus, quando ele diz, eu sou o pão da vida? Eu sou o pão da vida, revela que você tem fome. Eu sou o pão da vida, revela que então você tem fome do pão eterno. Aqui há nesse texto uma confusão judaica no contexto aqui. Jesus multiplica o pão. Eles tinham a esperança do Messias que viria.
e reinaria sobre eles. E ele se manifestaria, sim, produzindo pão como Moisés prometeu. Aliás, no texto eles dizem: este é o profeta. Moisés havia dito que viria este profeta, ele diz: maior do que eu. E eles chamavam este de o profeta. Havia expectativa histórica do cumprimento daquilo que Moisés tinha falado. E os outros profetas vão falar do Messias, o profeta. E então essa expectativa, ele então realizaria esses milagres, trazendo o pão, e ele reinaria sobre eles. Seria o grande dia para a nação. Que momento que eles vivem nos dias de Jesus, estão debaixo do jugo de Roma, do Império Romano. Que desejo de libertação e de vir alguém que haveria de prover para as necessidades deles e trazer as respostas políticas, econômicas, sociais. E então, quando eles veem Jesus e dizem: este é o profeta, Jesus dá um jeito de sair, caiu fora. Porque diz aqui que Jesus percebeu que queriam coroá-lo rei à força. Jesus multiplicou o pão, Jesus atendeu a fome menor, mas é um sinal, não é aí que está a questão, não é essa que Jesus veio atender. Isto é um sinal para mostrar a vocês que eu posso responder à fome maior. E eles querem fazer de Jesus Cristo rei. Isto é, eles pensam que Jesus veio para apenas a fome menor. E logo Jesus poderia ser confundido ali na multidão daquela enorme como um líder de rebelião política e tudo ser compreendido mal pelas lideranças, tanto judaicas como romanas, e Jesus dá um jeito de sair fora. Não é a hora da crucificação dele ainda, e aquele entendimento é um entendimento errado sobre a pessoa dele. Então ele se retira nessa confusão, desse entendimento confuso judaico. Você tem fome do pão eterno. Eles pensavam que a fome deles era simplesmente do pão material, terreno, as questões materiais. Pensavam que no pão material encontrariam a satisfação plena e perene. Se simplesmente tiver aqui um governante com um plano econômico que nos dê salário ou bolsa-pão todo dia, pronto, resolveu nossos problemas. Continuaremos insatisfeitos, infelizes, porque eu conheço muitos, e você também, contanto, estão desacertados. Não está aí a resposta. E Jesus se recusa a entrar nesse engano, nessa confusão. A missão dele é maior, veio para resolver o problema maior. É o pão eterno. Que pão eterno é esse? Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, está dizendo que você tem fome do pão eterno. Que é isto? Perdão. Saber que eu sou perdoado. Então, saber que estou acertado com Deus, de uma vez por todas. E aí, então, encontrar descanso na soberania de Deus na minha vida. E então encontrar a garantia da vida eterna. E se há vida eterna com Deus, no perdão de Deus em Cristo, encontro então um propósito eterno para a minha labuta e os meus anos, que são poucos. E aí encontro também a esperança eterna. Como diz Madonna, não dura. Todas as esperanças não duram. Nós precisamos da esperança eterna. O pão eterno que falta. E por isso não está gostoso lá dentro. Não está bom lá dentro. E se não está bom lá dentro, não vai estar bom fora. Não importa onde eu vou, não importa o que eu tenha. Você tem fome do pão eterno. Mas há empecilhos que nos impedem de encontrar o pão eterno. Eles aqui não conseguiram encontrar diante de Cristo, ouvindo, presenciando de forma ocular. Primeiro, um desprezo. Esse não é o filho de José. Ele nasceu por aqui, cresceu por aqui, Nazaré. Nasceu em Belém, cresceu por aqui, na região da Galileia. José é o seu pai. Um desprezo. Não olhamos
com consideração que Jesus está dizendo. Veja o que ele diz: eu sou o pão da vida. Onde alguém já disse isso? Quem você ouviu falar isso? Quem poderia falar isso? De todos que você conhece pessoalmente ou através de ouvir falar ou da mídia. Quem poderia afirmar isso? Eu sou o pão da vida. Há de haver algo aqui espetacular, extra-humano, super-humano, ou melhor ainda, supra-humano. E o foco deles está no ser humano e não em Deus. Diz aqui o verso 52 que começaram a discutir entre si. Ficamos pensando que na sabedoria humana, nas ciências humanas, vamos encontrar a resposta, e ficamos nos debates. E toda essa elaboração humana, e ficamos olhando um para o outro, para a sabedoria humana. Nós vamos aqui juntos encontrar a resposta. O orgulho humano não permite encontrar, prestar atenção. E eles ouviram, mas recusaram-se a aprender. É possível ouvir e não aprender. Você tem fome do pão eterno. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Você encontra o pão eterno em Cristo. Esta é a grande verdade do texto. Você encontra o pão eterno em Cristo. A história deles envolvia um acontecimento de uns 15 séculos atrás. No início da nação, havia naqueles dias o Império do Egito, e lá estavam eles dentro do Império do Egito, e foram subjugados. E sofreram ali dentro do Egito. Então Deus envia Moisés para tirá-los. E acontece aquilo que se chama o êxodo, a saída para a terra prometida, na liberdade de cultuar e servir a Deus, e longe das dores do Egito. E eles saem. E o livro do Êxodo, nas Escrituras Sagradas, conta essa história, essa saga. Então, eles tinham isso em mente. Mas, já disse, Moisés falou sobre um outro profeta, e a promessa havia do Messias, aquele que traria verdadeira libertação, e então haveria um segundo êxodo, uma segunda saída por este outro Messias, este outro profeta, maior que Moisés. Moisés, num dado momento, ora a Deus porque eles não têm o que comer no deserto, e acontece o fenômeno do maná, o pão que caía do céu de manhã estava no chão, e eles recolhiam e foram alimentados muito tempo por esse pão, o maná no deserto. E a tradição dos rabinos dizia que o novo Messias haveria de fazer algo semelhante. E aí então está a situação onde Jesus está apanhado e onde acontece tudo isto. E Jesus multiplica o pão. E eles então pedem a ele um sinal. Jesus tinha multiplicado o pão, mas eles ainda pedem um sinal. E aí cria então na cabeça deles, na discussão, uma disputa entre Moisés, Maná e Cristo. E Jesus diz para eles: em primeiro lugar, não foi Moisés que deu o pão para vocês, mas foi Deus. Moisés orou, era o líder, intercedeu, mas Deus é que deu o pão. Não se esqueçam disto. E Jesus lembra eles algo mais. É verdade que Deus deu o pão material, como Ele havia dado, Jesus havia multiplicado. Mas não se esqueçam, diz Jesus, eles comeram o maná e morreram. Naquele maná, no pão material, não está a resposta que atende ao anseio maior, à fome maior do espírito humano. Então, temos o maná que alimentou, mas que a morte foi inevitável, versus contra, diante do quê? O pão do céu, Cristo. Aquele que comer do pão do céu, Cristo, tem a vida eterna, é o pão eterno. Você encontra o pão eterno em Cristo. Mas quem é Ele? Quem é Ele? É sim o Messias, é o profeta.
trouxe o pão e veio trazer não somente o pão material, mas o pão eterno que alimenta e traz esperança, sim, mas quem é ele exatamente? E aí o João coloca nessa narrativa, no meio de toda essa conversa, a experiência, o evento da travessia do Mar da Galileia. E acontece ali que os discípulos vão atravessar este grande mar no barco à noite, e vem uma tempestade e eles ficam em apuros, mas Jesus não está no barco. É o momento em que Jesus vai ao encontro com eles andando sobre as águas. O Evangelho de João narra isto, o Evangelho de Mateus narra isto, o Evangelho de Marcos narra isto. Mas quando eles veem Jesus andando sobre as águas, eles reagem como eu e você reagiríamos. Ficam aterrorizados, apavorados. Essa tempestade aqui, estamos quase que morrendo, afogados, destruídos, vai naufragar, e agora, se não bastasse, ainda vem esse vulto andando sobre as águas. E de repente, há um grito, sai da boca daquele vulto. E diz o texto: sou eu, não tenho medo. Mas no original da língua grega antiga, que foi escrito no Evangelho de João, na verdade está invertido. Jesus diz: eu sou, não tenho medo. Eu sou, não tenho medo. Quem é que pode andar sobre as águas? Por que João coloca isso ali? Porque Jesus realizou isto naquele momento. Ora, quem é que poderia ter controle sobre a natureza de forma plena? Ou melhor, se alguém tivesse controle de forma plena sobre a natureza, quem seria este? Quem seria? Eu sou. Esse é o nome de Deus no Velho Testamento. Quando lá em Êxodo capítulo 3, Deus vai chamar Moisés para ser o grande libertador, e Deus se manifesta através daquela sarça que arde, mas não queima. Moisés pergunta a ele qual é o seu nome. E ele diz: eu sou. E que nós dizemos, ou na língua hebraica transliterada para nós, Yahvé, alguns preferem dizer Jeová. Yahvé, eu sou. A existência plena em si, não dependente de nada, não uma existência contingente como a minha e a sua, mas uma existência necessária que não pode deixar de ser, todas as outras dependem dela. Eu sou. De eternidade a eternidade, diz a palavra, eu sou. E Jesus diz: eu sou. Sim, eu sou Cristo, Jesus Cristo, que vocês conhecem com vocês, mas sou mais do que isto, eu sou. Veja eu andando sobre as águas. E é este então que vem dizer: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão eterno. Eu sou aquele que pode dizer, então, ressuscitarei no último dia. Eu sou aquele que pode oferecer perdão, paz, alegria, a vida diferente, a saciar dessa fome maior. É Deus conosco, não é apenas mais um homem. Seria um absurdo qualquer ser humano dizer: eu sou o pão da vida. Deveríamos colocar, talvez, numa clínica psiquiátrica, qualquer ser humano, por mais poderoso que fosse. Ou é eu sou, ou então não faz sentido nenhum essa colocação. É um absurdo. Mas aqui nós temos alguém que podia dizer isto, podia inclusive dominar a tempestade, as águas. Aquele que diz: eu sou. Quando eu e você nada somos, ele ainda é. Ah, é o Messias, o pão. E que pão é este? Diz ele no verso 51, este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Esse texto é todinho sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, do pão e do cálice, o suco, o fruto da videira, que falam do que? Da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos ter perdão. Como encontrar o saciar se não encontrarmos Deus? A fome maior só será satisfeita em Deus. Como encontrar Deus sem perdão?
Mas Jesus diz: eu darei a minha carne. E Ele deu. É o pão dado por nós. Por isso, comemos dele pela fé, para encontrar o perdão, encontrarmos Deus, e aí encontrarmos então o descanso na soberania de Deus, encontrarmos então o propósito eterno em Deus, o significado maior em Deus, encontrarmos a esperança eterna, sim, a ressurreição, porque tudo isto está em nossa vida. E aí então encontramos aquilo que ansiamos e estamos tentando saciar com o pão físico e material. Vamos morrer de fome mais cedo ou mais tarde. Como posso comer deste pão? Então lhe perguntaram, diz aqui o verso 28, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Eles estão pensando que podem comprar, barganhar, fazer por merecer religiosamente, moralmente, a vida eterna, o pão eterno, como as religiões fazem. Estão pensando nesse raciocínio. A resposta de Jesus é muito clara. Jesus respondeu no verso 29, a obra de Deus, ou então respondendo a eles, a obra que Deus requer é esta, que crer naquele que Ele enviou. Dependência total de Deus, da obra dele em Cristo, o pão da vida por nós, a carne que se deu por nós. Eu sou o pão da vida. Você encontra o pão eterno em Cristo. Perdão, vida com Deus, acertado com Deus nos méritos de Cristo, o nosso pão. Então descanso em Deus, a minha vida, os meus dias estão nas mãos do Senhor. Chega de querer manipular Deus, futuro, situações. Não posso fazer isto. Descanso, paz, porque Cristo é a minha paz. A minha culpa caiu sobre Ele, está tudo em ordem entre eu e Deus. Ainda que o mundo não tenha paz comigo, eu tenho paz com Deus. Mas tenho a ressurreição eterna, isto é, eu vivo com Deus para sempre, não só agora. Cristo venceu a morte, é o pão da vida. Eu ressuscitarei no último dia, diz Ele aqui tantas vezes, porque Ele venceu a morte. Então eu tenho esperança eterna, mesmo quando chega aos dias mais difíceis, a esperança eterna está em mim. Então a minha vida, o meu labutar, o meu correr, não é uma questão de conseguir mais um pãozinho material, mas é, sim, mesmo que seja para conseguir o pão material necessário, é primeiramente para um propósito eterno. É minha vida do Senhor e para o Senhor, no meu lazer, nos meus afazeres profissionais, a minha vida familiar, é um propósito eterno em tudo isso. Como diz Madonna, tudo passa, nada dura, mas o fato de eu ter feito para o Senhor, isso permanecerá para sempre. Eu sou o pão da vida. Você tem fome? Está muito bem lá dentro? Bem, não sei porque estou procurando anestesiar isso com muito pão material. Que pena. Como os judeus, famintos e não entendiam a sua fome. Não está muito gostoso lá dentro. Você conhece as suas falhas, seus erros, tem andado por esse caminho, aquele caminho, estou envolvido com isso, com aquilo. Preciso de perdão. Sou uma pessoa dominada pelo orgulho, vaidade, a inveja, a imoralidade. Está conturbado. O mundo é muito conflitante. Eu não tenho controle sobre ele. Há tanta maldade e injustiça. Não está bem lá dentro. Está mal. Você tem fome. Estou distante de Deus. E isto me deixa um buraco grande aqui dentro.
Eu preciso saber que eu estou com Ele, que eu sou dele, que Ele está próximo. Tem fome? Está difícil lá dentro? Ou mais um relacionamento vai resolver tudo isso aí? Aquela pessoa vai resolver isso tudo para mim? Que pena. Tem fome? Está difícil lá dentro? Ah, se está. Eu sou o pão da vida. Você pode encontrar satisfação. O mundo vai verificar que você não encontre o pão da vida. Porque enquanto você não encontrar, você ficará preso dos sistemas e propostas do mundo. E vai servi-lo muito bem. Mas o dia que você encontrar o pão da vida, você haverá de ser resgatado, ser libertado das garras deste mundo que trabalha para mantê-lo insatisfeito, infeliz, para mantê-lo preso. E você entrará na liberdade de ser saciado pelo pão eterno. Não está muito bem lá dentro? Não está gostoso? Há fome? Eu sou o pão eterno. Eu sou o pão da vida. É para você? Vamos à presença do Senhor em oração.